Meus amados irmãos, é uma alegria nós podermos estar juntos aqui nessa Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui neste dia, iniciando um novo mês e a oportunidade de conhecer um pouco mais daquilo que Deus tem separado para nós. Durante o mês de fevereiro, nós estudamos sobre amadurecimento e vimos o quão é importante nós amadurecermos, crescermos no Senhor. Neste mês agora, nós vamos ainda continuar amadurecendo, porém nós vamos agora iniciar um estudo um pouco mais profundo. Nós vamos trazer um pouco mais de substância sólida, né? Não é apenas um leitinho espiritual, porque nós precisamos continuar crescendo no Senhor. E para nos fortalecermos em Deus, nós vamos abordar o tema de batalha espiritual. A nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra as forças espirituais que operam no mundo espiritual, nas regiões celestes. Isso nós vamos aqui acompanhar no decorrer do estudo desse mês sobre essa questão, batalha espiritual. Como obter as vitórias no Senhor. E hoje, especificamente, vamos aqui falar sobre fortalecer-se no Senhor. É claro que para iniciar, né, esse momento de estudo, de reflexão sobre batalha espiritual, é importante. Nós sabemos que primeiro nós precisamos o quê? Nos fortalecer em Deus. E eu quero convidar você a participar conosco desse tema tão maravilhoso e importante para a nossa vida espiritual. Quero orar agora com você e pedir que Deus venha nos conduzir, venha nos dirigir em todas as coisas. Amém? Pai Santo, nós te louvamos por esta manhã, por este dia, por esta oportunidade de juntos meditar na Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento e nos dar a revelação da Tua Palavra, para que nós possamos verdadeiramente crescer no Senhor e na força do Teu poder, Pai, porque nós precisamos e dependemos do Senhor para ter uma vida vitoriosa, conforme temos estudado a respeito do amadurecimento. Ajuda-nos, ó Deus, a crescer, a vencer as batalhas do nosso dia a dia e a continuar para que possamos estar preparados para a volta de Jesus, desse encontro maravilhoso com Ele. E aí o Senhor encontrar uma igreja santa, gloriosa, sem mácula, sem defeito, mas viva, poderosa, operando para a glória do Teu santo nome. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, eu quero iniciar nesse momento, né? Primeiro fazendo aí uma leitura aqui do texto de Efésios, no capítulo 6, no verso 10 a 12, onde diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, pelo que nós estamos vendo aqui, a nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra forças espirituais que operam nas regiões celestes. E veja como é importante nós amadurecermos no Senhor. No mês passado, quando estivemos aqui estudando e meditando sobre amadurecimento, no nosso primeiro vídeo, nós abordamos sobre a questão de, está escrito lá em Hebreus, no capítulo 6, portanto, deixando os ensinos elementares a respeito de Cristo, e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Então, no primeiro vídeo, na primeira aula que nós abordamos, nós falamos sobre essa questão, né, dos fundamentos da doutrina de Cristo. E é preciso nós avançarmos além disso daí, pois na reflexão sobre arrependimento, não é só a questão de arrepender-se dos pecados, mas agora apartar-se do mal e continuar caminhando com Cristo. E isto é amadurecer, isto é crescer no Senhor. E vimos aí ao longo também dessa série de estudos,
já no segundo vídeo, como as pessoas têm visto a nossa fé. E a irmã Débora, ela abordou de uma maneira assim muito propícia sobre essa questão, né? Ela está lá em Romanos, no capítulo 1, no verso 8, em todo mundo é proclamada a vossa fé. O que as pessoas dizem a respeito da nossa fé, da sua fé? Então, será que a nossa fé está baseada nas circunstâncias, nas coisas que os nossos olhos estão vendo? Ou não está firmada em nada? Ou está baseada nas promessas de Deus? Nós também, no terceiro vídeo, nós abordamos sobre o que é necessário para ser aceito por Deus. Vimos que Abraão foi justificado, ou seja, ele foi aceito por Deus pela fé, porque ele creu no Senhor e assim esteve em obediência a Deus. E depois, finalmente, no quarto vídeo, nós vimos aí sobre uma vida vitoriosa em Cristo. Jesus, ele envergonhou, aqui diz o texto da palavra, que ele, despojando os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Está escrito lá em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 15. Ou seja, ele teve vitória sobre o diabo. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E assim o Senhor Jesus nos trouxe a vitória sobre o pecado. O Senhor Jesus veio para nos libertar do poder do pecado, para nos dar graça e nos ajudar a triunfar. Por esta razão, é importante nós entendermos essas coisas fundamentais e aplicarmos ela na nossa vida, porque a nossa vitória vem do Senhor Jesus. E veja, como nós lemos aqui em Colossenses, Jesus vituperou, ou seja, envergonhou ou expôs publicamente os principados, as potestades deste mundo tenebroso, que ainda há pouco nós lemos, né? Colocou eles envergonhados, porque teve vitória sobre eles. E aí nós agora percebemos que como é importante nós crescermos nesse tema sobre vitória sobre o pecado, pois Jesus pagou o preço por nós e quitou a nossa dívida, estabeleceu para nós a nossa vitória. Entender isso, pois a Bíblia fala que o aguilhão da morte é o pecado. Está escrito aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, a força que o inimigo tem contra as nossas vidas para nos acusar, para poder nos incitar, para nos perseguir, é o pecado. E se Jesus trouxe vitória para nós do pecado, se Jesus trouxe triunfo para nós ali na cruz do Calvário, então esse aguilhão não terá poder sobre nós. É isso que nós agora vamos começar a entender. Veja que se o aguilhão da morte é o pecado, uma coisa que alimenta as ações do inimigo, dessas forças malignas que atuam contra as nossas vidas, está justamente na artimanha do pecado. E nós vamos agora entrar nessa nova série de estudo aqui, falando sobre uma batalha espiritual, sobre como se fortalecer em Deus. Hoje a gente vai falar aqui especificamente sobre fortalecimento em Deus. Primeiro, entendendo que a nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra as forças espirituais que operam no mundo espiritual. Segundo, entender as verdades que são fundamentais para essa batalha espiritual, para essa vitória espiritual em Deus. Essas verdades, elas são muito importantes guardar aqui, dentro do nosso coração e na nossa mente, para que nós tenhamos a certeza de que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E finalmente, como então se fortalecer em Deus para vencer essas opressões, essas, vamos dizer assim, pelejas que nós enfrentamos todo dia com as ações do inimigo contra as nossas vidas? Essa semana eu tive a oportunidade de ver algo que uma amiga minha, a Lisa Zagaglia, ela
é uma amiga e é uma irmã em Cristo. Ela publicou uma lembrança do que ocorreu lá em 1983, na ocasião quando nós estávamos ali, havíamos conhecido Jesus, estávamos servindo a Deus, e eu quero aqui compartilhar com você, já nesse primeiro tópico aqui, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades que operam no mundo celestial. Então eu quero aqui que você veja comigo, essa foto é uma lembrança de algo que aconteceu em 1983, na praia de Copacabana, num ato de evangelismo que nós estávamos ali realizando, chamado Ar Livre, que nós fizemos em Copacabana. Veja só, essas imagens que você está vendo aí é de um trabalho de evangelismo ao ar livre que fizemos na praia de Copacabana, no ano de 1983. Ali na frente está o meu pastor na época, pastor Douglas Pacheco, e ao lado está minha amiga Lisa Zagaglia. E ela foi uma bênção, ela publicou aí no Facebook essa semana, trazendo essa reportação, foi assim tão maravilhoso, e eu quis trazer essa foto aí, e eu deixei aqui embaixo um link do Facebook, onde ela divulgou essa foto, e trazendo essa recordação desse tempo. E essa experiência que eu pude viver ali, tremenda, que foi algo que me enriqueceu muito espiritualmente. Nessa ocasião, lá em 1983, o que nós fazíamos? Né? Nós, às vezes, fazíamos o que chamamos de evangelismo de ar livre. E nós montávamos um palco na praia. Ali, por exemplo, foi na praia de Copacabana, perto do Copacabana Palace. E nós montávamos um palco na praia para ali fazermos no final do ano, por exemplo, na virada do ano, na passagem de 31 de dezembro, para fazer ali um momento de música, de evangelismo, de proclamação da palavra. Mas nessa época eu passei por uma experiência porque eu fui o responsável ali desse grupo de organizar a colocação daquele palco ali na praia. E o que me ficou incumbido a responsabilidade? Eu tinha que obter as autorizações junto aos órgãos reguladores, também a permissão da Companhia Estadual de Luz para poder colocar a luz ali, a energia para alimentar as caixas de som. E eu estava nessa época trabalhando numa instituição, trabalhava de madrugada. E eu dormia uma parte do dia, evidentemente, para poder trabalhar à noite, e numa outra parte do dia eu estava me dedicando à obtenção dessas licenças. E o que aconteceu? Nesse período, eu enfrentei muita oposição, muita resistência dos órgãos reguladores. Eu tinha dificuldade de obter algumas autorizações, mesmo seguindo todo o roteiro do que era necessário para montar um palco ali na praia. E teve uma manhã que ao tentar acordar, eu não conseguia me levantar. Eu fiquei sendo pressionado na cama. E eu não tinha forças para falar, eu não tinha forças para poder me levantar. E eu fiquei ali naquela batalha e eu sabia que eu estava sob uma opressão espiritual. E quando eu estava ali sentindo aquela opressão sobre a minha vida, eu percebia claramente que era uma batalha espiritual. Eu tinha um grupo de pessoas que estavam em intercessão, orando para que eu conseguisse obter essas licenças necessárias. Eu sabia também que eu mesmo tinha que estar jejuando, buscando a Deus, intercedendo, para que o Senhor me desse sabedoria para conseguir as licenças que seriam oportunas para fazer o evento. Mas eu senti uma opressão terrível sobre a minha vida, um bloqueio, e eu não conseguia me levantar. Até eu comecei assim a ficar ligado em espírito com Deus, e de repente eu comecei a orar em mistério, falar em espírito com Deus, e o Senhor foi me dando força até que eu me libertei daquela situação. Eu falei, glória a Deus, estou agora de pé. Senhor, obrigado pelo teu livramento, e comecei a falar em línguas estranhas pelo Espírito de Deus, o Senhor me fortalecendo. E conseguimos a licença, tanto é que está aí a imagem, né, do evangelismo sendo realizado, mas foi uma peleja. Então, às vezes, nós estamos pensando, né,
que as oposições que nós estamos enfrentando em algumas coisas que tentamos realizar é apenas uma questão de que uma pessoa está de má vontade, de que alguém está colocando um obstáculo para você não conseguir determinado negócio, mas você pode ficar certo que por trás disso daí há uma luta espiritual, há forças das trevas não querendo que você realize. Então há situações como, por exemplo, a intriga entre os irmãos e contendas. Às vezes nós estamos pensando que, nós nem sabemos por que surgiu determinada briga, mas surgiu uma situação que ficou problema, às vezes no meio da família, no relacionamento entre colegas de trabalho, e aquelas situações de intriga, muitas vezes está ali o diabo por trás daquilo, tentando fazer você ficar pensando que é que a pessoa tem algo contra você, e é o inimigo arrumando uma inimizade, conflitos conjugais, situações de infidelidade nos negócios, a pessoa pega, compra e não paga, e outras situações, como por exemplo, portas fechadas, que a princípio deveriam estar abertas, mas as portas se fecham e você não consegue determinadas coisas. Também enfermidades que às vezes chegam e sem uma razão específica. Quero deixar claro que nem toda enfermidade é uma enfermidade espiritual provocada por uma ação demoníaca, mas há enfermidades que são provocadas por demônios. A Bíblia nos registra o fato de, por exemplo, havia uma mulher que há 18 anos estava escravizada pelo diabo porque vivia encurvada com uma enfermidade que era espiritual. E o Senhor repreendeu aquele demônio, repreendeu também o demônio de surdez numa pessoa, o demônio de mudo noutra, o de paralítico noutra. Mas havia também enfermidades que são enfermidades físicas, enfermidades que não estavam sendo proporcionadas por demônios. Mas a gente sabe que há também enfermidades que às vezes não tem nenhuma explicação, mas elas estão ali presentes porque está sendo uma luta espiritual e não uma questão apenas científica ou médica. Então, amados, nós vemos aqui que a nossa batalha, primeira coisa, a nossa batalha não são contra as pessoas. A nossa luta é uma luta espiritual. E nós, entendendo isso, nós continuamos agora caminhando. Vamos para o segundo ponto. Essa aula de hoje, esse vídeo de hoje, é uma introdução a esse assunto. Vamos aqui aprender como nós podemos nos fortalecer em Deus para essa batalha espiritual. Muita coisa temos aí pela frente. Vamos ver agora algumas verdades espirituais para nós termos a vitória no Senhor nessa batalha espiritual. Primeiro, nós precisamos ter essa verdade no coração. Somos filhos de Deus. É importante conhecer a nossa identidade no Senhor. A Bíblia fala aqui em Efésios, no capítulo 2, no verso 6. Quero ler com você. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amados, somos filhos de Deus e por esta razão também nós somos co-herdeiros com Cristo e estamos assim assentados com Ele nos lugares celestiais e por esta razão nós podemos sim vencer, assim como Jesus venceu a Satanás, as suas ordens, a essas autoridades espirituais do mal, nós podemos vencê-lo. Assim como Jesus venceu, como nossa irmã Débora abordou já nessa última mensagem sobre amadurecimento, em que ela falou que em Cristo Jesus nós somos vitoriosos, ela abordou sobre isso lá no capítulo 8 de Romanos. Confira lá, retome lá. Eu quero assim encorajar você. Não adianta a gente querer prosseguir e ter um alimento mais substancial, mais sólido, sem ainda entender princípios básicos. E aqui, irmãos, está uma verdade. Nós precisamos reconhecer em todo o tempo que somos filhos de Deus.
E por isso nós somos co-herdeiros com Cristo e temos a vitória do Senhor, que Ele conquistou por nós ali na cruz do Calvário. Segunda verdade que precisa aqui, estar no nosso coração, para termos assim vitória no meio dessa batalha espiritual. A Bíblia fala aqui, Lucas no capítulo 10, no versículo 19. Eu lhes dei autoridade para pisares sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Amados, aqui é o princípio da autoridade. Deus conferiu autoridade aos seus filhos. Nós temos a autoridade de Cristo. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Aqui diz a palavra que nós poderemos pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada, absolutamente, vos causará dano. Nada. E reconhecendo esse princípio de autoridade, a autoridade vem de quem? A autoridade é nossa? A autoridade está no nosso nome? Não. A autoridade nos foi conferida por Jesus Cristo. E por esta razão, estes sinais acompanharão aqueles que crerem em Jesus Cristo. Veja que quando Jesus falou sobre os sinais que acompanhariam aqueles que crescem nele, a primeira coisa que Jesus falou é o seguinte: expelirão os demônios em meu nome. Olha só o que está lá em Marcos 16, verso 17. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Olha que coisa tremenda. A primeira coisa que Jesus está falando aqui, para aqueles que creem, expulsarão os demônios. Ou seja, a autoridade dada por Jesus, porque crê. Não é aqui qualquer pessoa que pode fazer isso, é as pessoas que creem, as pessoas que foi nascida de novo, que creem em Jesus Cristo. Não foi dada essa autoridade apenas para o pastor da igreja, ou para o evangelista, para o obreiro, para aquele que está fazendo um trabalho de evangelismo, para o professor da escola dominical, para o ministro. Não, essa autoridade foi dada aos filhos de Deus, a todo aquele que crê. Então, todo aquele que crê em Cristo Jesus é filho de Deus. E se é filho de Deus, tem autoridade no nome de Jesus. Tem autoridade no nome de Jesus. Isso é uma verdade, irmãos. E essa verdade o inimigo não pode roubar do nosso coração. Precisamos guardá-la firme. Outra coisa que é uma verdade que nós também temos e devemos guardar em nosso coração é que nós não podemos subestimar o poder do inimigo. Não podemos, de maneira nenhuma. A Bíblia fala o seguinte, lá no livro de Judas, no versículo 9, fala assim: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Veja, aqui Judas está falando sobre a questão de reconhecer, primeiro, que o inimigo ainda tem algum poder. Pelo fato de nós recebermos a autoridade de Jesus, pelo fato de nós termos, como Jesus mesmo falou assim, poder para pisar sobre o inimigo, nós não podemos subestimar o poder que ele tem, as astúcias com que ele age. Em Mateus, no capítulo 17, no verso 21, diz assim: mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. O que aconteceu aqui? Os discípulos não conseguiram repreender um demônio que estava na vida de um menino. E aquele menino lunático, o diabo lançava no fogo, na água, caía de um lado e para outro. E quando o pai dessa criança foi levá-lo para os discípulos tratar daquele assunto, os discípulos foram lá repreender o demônio e o demônio não saiu. E aí, como é que fica essa situação? Jesus chegou e ele falou assim: mas até quando eu estarei convosco para fazer essas coisas? E aí Jesus falou que eles não conseguiram fazer por causa da
pouca fé. E acrescentou, esta casta, ou seja, essa categoria de demônio só sai pela oração e pelo jejum. Ou seja, vocês precisam estar mais fortalecidos na fé para que então possam expulsar esse demônio. E o que aconteceu, né? Os discípulos talvez tenham subestimado o poder do inimigo naquela situação e pensaram que podia fazer de qualquer maneira. E não pode ser feito de qualquer maneira. Precisa estar revestido com a graça, o poder de Deus e com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E também aqui, lá no livro na carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, olha só o que Paulo diz aqui, atento a essa questão de não subestimar o poder do inimigo. Olha só o que Paulo diz. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor de vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Em outra versão fala, nós não ignoramos os seus ardis, ou seja, as suas astúcias. Então, para que não tivesse o inimigo vantagem naquela situação, o que Paulo fez? Paulo perdoou. É importante perdoar. É importante nós, pelo Espírito de Deus, entregar ao Senhor tudo aquilo que Ele está requerendo da nossa parte. Se nós atentarmos para a sua palavra, nos submetermos à sua palavra e resistir o diabo, ele fugirá de nós. Por isso que Tiago diz, sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Mas nós não podemos, de forma alguma, ignorar as suas astúcias, os seus ardis, de modo que nós não podemos subestimar o inimigo. Essa pessoa que fala assim, não, eu posso pisar sobre serpentes e escorpiões, nenhum mal vai me causar e tal, e sai por aí de peito aberto, né, tentando fazer como se fosse o super-homem, né, a pessoa super poderosa que pode fazer tudo. Espera aí, não subestime o inimigo, tenha atenção, porque ele pode lhe dar uma rasteira. O diabo enfrentou Jesus muitas vezes. Se lembra daquele endemoniado gadareno? O que temos a ver contigo? Vieste nos atormentar antes do tempo. Olha quantas coisas que o diabo enfrentou Jesus. Mas Jesus, na autoridade que ele tem, ele repreendeu o inimigo, tomou as providências que precisava tomar e o diabo tem que obedecer ao nome de Jesus. Por isso nós precisamos crescer em fé e estar preparados para poder entrar numa batalha espiritual. Então, veja, guarda essas 3 verdades aqui importantes. Primeiro, sua identidade em Cristo. Somos filhos de Deus. Segundo, Deus nos deu autoridade para vencer e para pisar sobre todo o poder do inimigo. Terceiro, não subestime o poder de Satanás. Fique atento aos seus ardis, às suas ciladas, porque ele pode te dar uma rasteira. Bom, como então fortalecer-se no Senhor? Como podemos nos fortalecer no Senhor? A Bíblia fala aqui em Efésios, no capítulo 5, no verso 18, o seguinte: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. O que Paulo está dizendo aqui, na verdade, é um princípio para o nosso fortalecimento espiritual. Eu tenho a opção de fortalecer a minha carne, e com isso eu estou sendo enfraquecido espiritualmente, quando eu dou vazão à minha carne, às coisas que o mundo está oferecendo para eu viver no pecado. Não podemos nos esquecer que o aguilhão da morte é o quê? É o pecado. Então Paulo ele diz aqui, ao invés de eu me embriagar, ou seja, ao invés de eu viver nas coisas que trazem dissolução, pecado, orgias, coisas sujas, eu tenho que me encher do Espírito Santo. Então, se eu persevero na palavra e eu busco, né, no Senhor aqueles princípios que nós vimos lá quando estávamos estudando sobre amadurecimento, né, o revestimento do sangue de Jesus,
de estar buscando uma vida santificada na presença de Deus, saber que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E nisso eu estou sendo aceito por Deus, então eu estou nisso me fortalecendo no Senhor. Por quê? Eu estou cada vez mais livre desse aguilhão da morte, que é o pecado. Veja, eu quero ler com você aqui Tiago, no capítulo 4, no verso de 1 a 7. Esse texto assim, é muito esclarecedor sobre uma forma que o inimigo usa para nos enfraquecer espiritualmente. Tiago diz o seguinte: de onde vêm as guerras, as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior, pois diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. E ele fugirá de vós. Uma outra coisa que Paulo nos fala aqui na Epístola aos Efésios, que como nós podemos nos fortalecer em Deus, é nos revestir da armadura de Deus. Revestir da armadura de Deus. Diz lá no verso 6, no verso 11 do capítulo 6, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então nós precisamos reconhecer aí quais são as armaduras de Deus. Ou quais são os itens dessa armadura, desse revestimento que nos fortalece no Senhor. E Paulo diz aqui, na continuidade desse trecho, lá no verso 13 até o verso 18, ele diz assim: por isto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade. Primeiro artigo aqui, ou primeiro item dessa armadura, o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual podereis apagar as setas inflamadas do maligno. O capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então ele fala aqui de itens importantes desta armadura, e ainda ele diz aqui, mais ainda no verso 18, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo em mente, estejam atentos e perseverem em oração por todos os santos. Se lembra dessa experiência que eu contei, que eu vivi lá em 1983, com os meus irmãos em Cristo, para realizar um evangelismo na praia, ali para proclamar a palavra de Deus, anunciando que há esperança em Jesus. O conjunto chamava-se Jesus, um novo começo. Volto aqui de novo a apresentar aqui essa figura aqui, é o Douglas Pacheco, foi o meu pastor. Ele estava ali ministrando, está na frente, e estávamos proclamando a palavra do Senhor, mas havia necessidade de oração, de intercessão, orar para que as coisas acontecessem. E eu, desde já, amados, eu conto com as orações dos irmãos. Nós estamos aqui proclamando a palavra do Senhor, estamos mexendo num covil
que agora é fustigar, conhecer as coisas que o inimigo pode fazer para roubar as nossas energias, as nossas forças no Senhor. E não pense, os irmãos, não pense você, que você conhecendo essas coisas, que fica tudo tranquilo, tudo bem, e que as pessoas que estão sendo usadas para poder mostrar isso para você estão assim isentos de qualquer coisa. Não, nós estamos numa batalha. Você acha que o inimigo fica satisfeito de ficar revelando os seus segredos, de ficar falando sobre os seus ardis, as suas ciladas, as coisas que nós estamos aqui nos preparando? Não, por isso eu conto muito com a oração de vocês, eu conto muito com o apoio da igreja, eu conto muito e vou estar intercedendo também por você, porque eu sei que o Senhor tem separado o melhor para as nossas vidas. Pode ficar certo disso. Deus está do nosso lado. Ele é o nosso ajudador. E nós não podemos subestimar o poder do inimigo. Por esta razão, fique na brecha. Como diz aqui o apóstolo Paulo, orem no Espírito, com toda oração e súplica, tendo em mente, estejam atentos e perseverem em oração por todos os santos, orando uns pelos outros. Você está observando que alguma coisa não está bem no meio da sua família? Coloque diante de Deus em oração. Interceda, porque você verá a vitória. Veja, nós estamos vendo aqui como nós vamos nos fortalecer em Deus. Precisamos utilizar esses itens da armadura, isso faz parte da armadura de Deus. Nós vamos, ao longo desse mês, estudando sobre batalha espiritual, nós vamos aqui entrar em detalhes sobre esses itens que fazem parte da armadura de Deus. Como nós podemos utilizar isso? Como eu falei, nós estamos aqui hoje fazendo uma introdução a esse assunto, mas estamos vendo como nós podemos nos fortalecer em Deus. As armas da nossa milícia, elas não são carnais, pois a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas elas são poderosas em Deus para nos fazer triunfar. E mais uma coisa aqui que eu quero assim dizer para você, né? Como você pode se fortalecer em Deus? Buscar o Senhor de todo o seu coração. Buscar o Senhor de todo o seu coração. A Bíblia nos diz aqui no livro de Jeremias, no capítulo 29, o seguinte: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amados, se nós colocarmos a nossa vida com sinceridade diante de Deus, não orar por causa de um compromisso religioso, não buscar a Deus porque o pastor falou que a gente tem que orar. E aí você faz uma oração, mas não faz todo o seu coração. Busca o Senhor em sinceridade e você verá a glória de Deus. Porque às vezes nós começamos a orar e, como nós vimos, a oração ela é um dos itens que fazem parte dessas armas que o Senhor colocou nas nossas mãos. E se nós estamos orando é porque nós estamos em batalha espiritual, nós estamos pelejando por algo. E você começa a pelejar por alguma coisa, e aquela coisa, às vezes, ela se torna difícil de você conseguir, porque há resistência da outra parte. O inimigo não vai querer que você tome posse, assim, de mão beijada, né, das coisas que Deus já tem separado para você. Por isso que ele faz tanta oposição. A Bíblia fala que o inimigo vem, senão para roubar, para matar e para destruir. Jesus, porém, veio para nos trazer vida, e vida em abundância. Por isso, peleja. Eu quero, assim, lembrar você a experiência que o profeta Daniel, por exemplo, teve. O profeta Daniel foi levado, ainda jovem, para o cativeiro babilônico. E lá ele permaneceu na comunhão com o Senhor, ele orava. A Bíblia fala que ele orava assim, 3 vezes no dia, de manhã, de tarde, de noite. Ele separava lá 3 momentos para estar em oração. Ele buscava intensamente ao Senhor. E quando ele percebia que as coisas estavam assim muito difíceis, o que ele fazia? Ele dedicava um jejum ao Senhor. Se lembra que Jesus uma vez falou para os seus discípulos? Esta casta só com jejum e oração. Então Daniel era um homem que tinha esse propósito no coração de buscar a Deus com sinceridade. E olha só o que aconteceu. Numa ocasião, ele estava buscando ao Senhor
E Deus disse para ele, está aqui registrado em Daniel, no capítulo 10, no verso 12 até o verso 13. O verso 12 e 13. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, nós temos aqui, olha só, quando Daniel começou a buscar a Deus e a interceder por aquela situação que ele estava vivendo, a resposta não veio de imediato, mas ele permaneceu ali em oração, buscando ao Senhor, com todo o propósito de ver a glória de Deus. E o anjo do Senhor veio para ele e disse, Daniel, desde o primeiro dia em que você aplicou o seu coração a se humilhar diante de Deus, eu vim para te trazer resposta. Mas um principado, ou uma autoridade sobre o reino da Pérsia, onde eles estavam, me impediu de trazer resposta, mas veio o arcanjo do Senhor, Miguel, e pelejou e nos permitiu que eu chegasse aqui para te dizer a resposta. E aí o anjo do Senhor foi e disse para ele as coisas que ele precisava saber, precisava ouvir. Então eu quero dizer para você, busca o Senhor de todo o seu coração, não esmoreça, faça aquilo como Jesus falou assim, se nós que somos tão imperfeitos, né, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus não nos dará aquilo que pedimos. Então vamos buscar o Senhor com todo o nosso coração e nós vamos ver a glória do Senhor. Eu quero aqui nesse momento concluir esta introdução, né, sobre a batalha espiritual. Nós vamos estudar sobre cada um dos itens que são muito importantes. Aqui como nós vimos, né, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quais são esses poderes e autoridades? Essas potestades que atuam no mundo celestial? Quem são os dominadores do mundo das trevas? Quais são as forças espirituais do mal? Não perca, nós vamos estudar sobre esses assuntos e nós queremos que você esteja cada vez mais preparado, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Não se esqueça disso, somos filhos de Deus, o Senhor nos deu autoridade, não podemos nos subestimar o poder do inimigo, mas estamos certos de que fortalecidos em Deus, nós teremos a vitória. Quero orar com você nesse momento, para que Deus complete, né, tudo aquilo que eu talvez tenha na minha pequenez, na minha falha, não tenha conseguido passar para você, sobre a importância desse assunto. Amém? Amado Deus, eu te sou grato por esse momento tão rico que temos a oportunidade de compartilhar de coisas importantes para a nossa vida espiritual. Abençoa essas vidas agora que estão recebendo essa palavra, que cada um possa se tornar um vencedor no Senhor, porque a nossa vitória vem de Jesus, o ajudador, o Deus forte, poderoso, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Nós te agradecemos porque nele nós somos mais do que vencedores. Abençoa teu filho, abençoa tua filha, abençoa esse que está aqui ouvindo, aqueles que talvez não tenham tido ainda uma experiência firme com o Senhor, mas que eles possam também agora começar a experimentar o melhor de Deus na sua vida, que eles possam ver que isso é separado para aquele que crê no Senhor, e o Senhor venha abençoar e dar vitória na vida de todos aqueles que estão aqui participando. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, amados, quero encorajar você a estar assistindo e participando dos próximos estudos que vamos estar realizando sobre batalha espiritual, esse tema. Hoje foi fortalecendo-se em Deus. Na próxima semana nós vamos continuar esse assunto entrando em detalhes desses itens que acabamos de falar com vocês.
Que Deus abençoe ricamente o seu coração e até a próxima. Fica na paz.